Hoje a gente vai conversar sobre a demência. E recentemente o cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com a demência por corpos de Lewy. Carregado de emoção, o filho de Milton Nascimento falou sobre o avanço da demência que mudou completamente o ritmo de vida do pai. O filho de Milton, o empresário Augusto Nascimento, compartilhou o relato nas redes sociais. Augusto disse que Milton tem momentos de esquecimento e confusão. Ele estava em Teresina, no Piauí, a trabalho, quando teve de voltar para casa correndo. Milton precisou ir ao hospital. Ele estava com desidratação por não conseguir mais beber ou comer sem a ajuda de alguém. O filho de Milton disse que tudo mudou extremamente rápido quando chegou o duro diagnóstico de demência. A notícia caiu como um baque na família e nos fãs, que celebraram a vida do artista. A publicação já tem milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. Daniela Mercury disse que sente imensamente e que ama Milton Nascimento como se fosse da família. Ela ressalta que Milton é a voz mais poderosa e bela do universo. Paulinho Mosca lembra da importância do filho Augusto na vida de Bituca, como é conhecido Milton Nascimento, e agradece o amor gigante. Augusto finalizou o texto dizendo que tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme. Segundo ele, de alguma forma, ele está perdendo o melhor amigo aos poucos. Augusto também pede respeito e compaixão. Vida. Pois é, a gente foi pego de surpresa, né, com essa notícia e claro que todo mundo se perguntou sobre essa condição de demência e aí eu fui atrás de um amigo meu, neurologista, Dr. Facundo Burgos Ruiz Júnior, que está aqui para conversar com a gente e para dizer que tipo de demência é essa que poucas pessoas já ouviram até agora. Muito obrigada, viu, eu que agradeço, por ter vindo. Mônica. Muito obrigado. E a gente fica, né, chateado porque Sim. é da nossa geração, da geração de agora. Eu fui no último show do Milton. Pois é, então, que ele já estava debilitado, né, eu Facundo? sinto profundamente isso. Então, quando a gente vai falar desse tipo de demência, nós temos que lembrar, eu acho que o ideal seria a gente primeiro ver o que é uma demência. O que é? Demência é um declínio cognitivo, ou seja, uma redução da capacidade mental que altera o funcionamento independente de uma pessoa, certo? E ela tem que afetar 2 de 4 áreas, ou a memória, ou o comportamento, ou o raciocínio e julgamento, ou a linguagem. Então, por exemplo, no caso do Bruce Willis, pegou principalmente a linguagem. Então, é um tipo de demência específica, afasia progressiva primária. Em outros casos, como Alzheimer, afeta a memória de evocação, ou seja, eu lembro que meu time foi campeão em 78, mas eu não lembro que meu time perdeu ontem. Então, é a memória recente que vai embora. Essa é mais característica do Alzheimer. Tá. Outras, ela pega o comportamento. Então, a demência frontotemporal. E a demência dos corpos de Lewy, ela tem uma característica. Ela tem uma flutuação da cognição. Ou seja, a atenção varia no decorrer do dia. Ela não é igual o dia inteiro. Então, de manhã você está melhor, à tarde você está pior, à noite você está melhor de novo. E varia também com um surto de sonolência ou um pouquinho mais de atenção. Esse é o primeiro aspecto dessa doença. O segundo aspecto é que ela é caracterizada por alucinações visuais. Podem ocorrer alucinações auditivas, de sensibilidade, olfatórias, mas a mais comum é a alteração visual. A terceira coisa é um negócio que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? Nós, quando estamos dormindo, na fase em que o olho bate rápido, e aí daí vem a sigla em inglês REM, né, que é Rapid Eye Movement, nessa fase, nossos músculos eles desligam. Apesar de a gente estar sonhando coisas absurdas, é o momento em que nós estamos mais parados nos músculos voluntários. Os pacientes que têm esse distúrbio comportamental do sono REM, eles teatralizam o sonho. Então, se eu estou sonhando que eu sou o Superman, eu boto minhas mãos para cima. Se eu estou sonhando que tem um ladrão brigando comigo, eu estou lutando. Meu companheiro da cama vai sofrer por causa disso. A isso a gente dá o nome de distúrbio comportamental do sono REM. E, por fim, tem que ter sintomas parkinsonianos. Tremores. Então, Nem sempre. São 3 sinais do Parkinson.
O obrigatório para o Parkinson, já vou falar que muda um pouquinho em relação à demência dos corpos de Levy. Obrigatório no Parkinson é lentidão de movimento. Então, seria mais ou menos isso, ó. Uma mão rápida, outra lenta. Uma mão com amplitude alta, outra com amplitude pequena. Aí nós damos o nome de bradicinesia, lentidão. A segunda coisa é o tremor de repouso, que é um tremor em contar moedas. Tá? E a terceira coisa é uma rigidez. Um aumento do tônus, você fica mais duro, mais rígido. Certo? Para o Parkinson, para o parkinsonismo, melhor dizendo, nós precisamos obrigatoriamente de lentidão mais ou tremor ou rigidez. Para o corpo de Levy, para a demência dos corpos de Levy, nós podemos ter qualquer um dos três, ou tremor de repouso, ou rigidez, ou lentidão. Então, nele não é obrigatório tudo. E cada uma dessas demências, ela é caracterizada pela deposição de uma proteína anormal. Então, por exemplo, no Alzheimer, que é a mais comum de todas, deposita a proteína amiloide. Na demência dos corpos de Levy, a sinucleína. Na outra demência, nós temos a deposição da proteína tal. Então, cada um, ela funciona de uma maneira diferente. No cérebro, não sei se dá para a gente mostrar nesse nosso querido aqui, seria onde? Então, veja. Afeta que parte? Ela afeta a região cortical. Ela não é a parte de dentro, a parte baixa, que é o tronco cerebral, aqui é o cerebelo. Ela não afeta essas regiões baixas. Ai, perdão, desculpa. Na 3, né? Ela não afeta essas partes baixas do cérebro. Ela afeta essa área cortical, que é como se fosse a casca da laranja. Entendi. É ali que tem que estar afetado para dar uma síndrome demencial. E lembra, essa síndrome demencial, ela tem que afetar 2 de 4 locais. Então, ela tem que afetar ou a memória, ou o comportamento, ou uma alteração de linguagem, ou o julgamento e o raciocínio da pessoa. Então, um só aspecto alterado não quer dizer uma demência, certo? Nossa, e o diagnóstico é difícil? Então, veja, você está explicando de uma forma tão clara, né? Mas assim, eu fico imaginando o diagnóstico quando chega o paciente lá. Imagina isso, ó. O paciente chegou com uma queixa específica. É critério diagnóstico a demência dos corpos de Levy que dos 4 sinais, se você tiver 2, você já pode fechar, já pode falar, ó, é o diagnóstico de demência dos corpos de Levy provável. Então, imagina o seguinte, olha, dos 4 sinais, um deles é o parkinsonismo, ou seja, você não precisa nem ter o parkinsonismo para você fechar o diagnóstico da demência dos corpos de Levy. Parece paradoxal, né? Porque ela é uma variante, ela é um parkinsonismo, mas você não precisa obrigatoriamente ter isso daí para fechar esse diagnóstico. Entendi. E isso gera um pouquinho de confusão. E não podemos esquecer que também tem a demência associada à doença de Parkinson, que é uma coisa muito mais tardia. A gente engessou a definição dessa demência. Ela foi engessada porque, imagina o seguinte, a definição antiga era o seguinte, se você começa com sintomas motores, os sintomas do parkinsonismo, com menos de 1 ano você já tem uma demência, é corpus de Levy. Com mais de 1 ano, demência associada à doença de Parkinson. Então, assim, tudo que é muito arbitrário está errado. Essa definição nossa, com certeza, está errada. Mas, por enquanto, é a que está valendo para essa definição. Vamos sentar ali um pouquinho? Pode deixar o cérebro descansar aqui. Descansar aí um pouquinho. E aí, no caso, o diagnóstico, além de clínico, né, com tudo isso que você está me contando, algum outro exame associado também ou não? Sim. Veja, nenhum diagnóstico é fechado. Não é como numa diabetes que você colhe o sangue. Deu 126 de glicose, ou deu 6,5 de hemoglobina glicada. Olha, essa pessoa tem diabetes. Então, o diagnóstico é laboratorial. Nessa não, você pode fazer com 2 sinais clínicos, daqueles que eu falei, flutuação cognitiva, alucinação visual, distúrbio comportamental do sono REM, parkinsonismo. 2 já são suficientes. Se você tiver você pode lançar a mão de algum exame complementar. Esse exame complementar pode ser um tipo de tomografia que você vê um marcador da dopamina no cérebro. Esse nós fazemos aqui em Uberlândia. Nós temos um que você vê a captação e o funcionamento do coração. Esse nem nos Estados Unidos está aprovado, mas já colocaram como critério diagnóstico. E o terceiro é a polissonografia mostrando o distúrbio comportamental do sono REM. Esse nós temos aqui. Mas volto a lembrar, isoladamente, os exames não dão diagnóstico.
Sem a clínica não funciona. Então, a primeira coisa que você tem que ter para falar que o paciente tem uma demência dos corpos de Levy é uma demência. Não adianta você falar, estou um pouquinho esquecido. Não, isso não é suficiente para fechar o diagnóstico. Você falou de alucinação visual, né? E eu fico me perguntando, que tipo, assim, ele vê situações, ele vê coisas? Tanto na doença de Parkinson, quanto na demência dos corpos de Levy ou na demência associada ao Parkinson, a alucinação visual ela é proeminente. Então, uma alucinação é você enxergar algo que não existe. Por exemplo, atrás da gente, olha, eu estou enxergando um cavalo roxo dançando chachado aqui. Entendi. Isso é uma alucinação. Outra coisa diferente, eu falar assim, peraí, parece que tem uma listra, um ratinho, eu aproveitar o Mônica aqui e transformar isso em uma coisa menor. Isso é uma ilusão, certo? A alucinação ela pode ser de qualquer tipo. Algumas são clássicas, a alucinação de infidelidade. Então, o companheiro vê o esposo, a esposa traindo ele. Isso é um clássico na demência, na demência tanto associada ao Parkinson quanto à demência dos corpos de Levy. Então, basicamente, você enxerga coisas que não estão acontecendo. E a gente vai falar sobre o tratamento, será que tem? A gente fica se perguntando, né? O Milton está com 82, né, Facundo? Eu não eu vou buscar aqui. É um pouquinho mais? 84, E o depoimento do filho dele, tão assim, né? Porque eu acho que para a família também é tão... dolorido, né? É doído. E pra gente, como fã dele, é mais... E como? Claro que não é mais doído que pro filho, mas é realmente difícil. Vou fazer uma pausa com o Dr. Facundo Burgos Ruiz Júnior, que é neurologista, explicando de forma claríssima pra gente sobre demência por corpos de Levy. Ele vai tomar uma aguinha porque tá muito quente. Já eu volto com ele e seus comentários também, tá? Estou aqui com o Dr. Facundo Burgos Ruiz, neurologista. A gente está falando sobre demência e olha só que interessante. A Maria Oliveira falou que o marido dela foi diagnosticado há 7 anos. Conseguiram um diagnóstico certeiro e depende muito das informações da família. Isso que a gente está fazendo aqui hoje com a sua ajuda, né? E ela comentando que parabéns aqui para o programa. Muito bom isso, né, Facundo? Sim. Quanto mais precoce, maior a chance da gente intervir de uma forma adequada nisso. Porque, veja, nós não estamos falando de cura. Nós estamos falando em tentar controlar a evolução dos sintomas. E essa demência, diferente do Alzheimer, que é a mais comum, que é aquela questão da memória, essa afeta muito o comportamento. E ela tem uma particularidade, ela reage muito mal a remédios que controlam o comportamento. Então, os neurolépticos típicos, por exemplo, haloperidol, risperidona, eles pioram os sintomas cognitivos. Então, aí, parece paradoxal, né? Um remédio que é para controlar, para acalmar o paciente, ele pode piorar esse paciente. Então, acaba que você quase que só tem acesso a 3 remédios que ajudam nisso. E esses 3 remédios são clozapina, quetiapina e um que não tem aqui no Brasil, que chama pimavanserina. Caríssimo, não tem como fazer. Então, a gente fica restrito, mas é o que tem. E, apesar de qualquer livro de neurologia estar escrito assim, evite neurolépticos, porque da mesma maneira que eles melhoram os excessos do paciente, as alucinações, o comportamento anormal, eles diminuem a capacidade de andar, eles facilitam queda. Então, nós estamos numa situação que você tem que ficar pesando qual que é a melhor coisa que eu posso fazer para esse paciente. E para a família, porque senão o achaque, a saúde mental da família também é muito grande. Vai ser comprometida, né? Esse acompanhamento, ele é, assim, praticamente minucioso, assim. E como disse essa a Maria. A dona Maria, veja, sem a família é impossível, porque lembra que numa situação normal, se você vem no meu consultório, se você me conta uma coisa, eu acredito no que você me conta. Mas como que eu vou acreditar totalmente no meu paciente que eu sei que está tendo uma ilusão? Então, muitas vezes, acontecem problemas sérios na família, porque o paciente fala, olha, minha esposa está me batendo. Ele teve essa alucinação, não é maldade dele. Se ele enxergou ela fazendo isso, como que você pode criticar esse paciente? Mas, por outro lado, ela viu e ela sabe que isso não aconteceu. Então, é uma situação difícil da gente lidar. Por isso que a preparação do familiar tem que ser muito importante nessa situação. E aí tem algum outro tipo de terapia, além da terapia medicamentosa, para poder ajudar nessa questão do comportamento? Sim, lembrar dos 3 R's que a gente fala. Então, repetir, reforçar e reeducar.
Sempre, sempre, sempre. Então, assim, tenta repetir a mesma coisa para o paciente. Às vezes ele não gravou da primeira, repete, segunda, uma terceira vez. Mostrar que você está presente, isso é reforçar para ele. E reeducar todos que estão no contexto. Porque assim, escolha as brigas que você vai querer. Se um paciente fala que você pegou um dinheiro dele, você realmente vai querer perder 2 horas da sua vida discutindo com ele por que ninguém teria pego esse dinheiro? Então, assim, essa questão de você aceitar algumas coisas tem que passar para a família. Deixa eu trazer perguntas da turma que está participando. A Maria José do Jardim Europa, ela falou que o marido está com sintomas do Parkinson. Tem tremores, rigidez. Podem ser as duas situações? Então, está tremendo e rigidez do lado direito. Sim, veja, aí nós estamos falando da doença de Parkinson ou parkinsonismo. A doença de Parkinson, ela é assimétrica. O obrigatório é lentidão de movimento. E o paciente pode ter ou rigidez, ou tremor, ou rigidez e tremor. E aí sim, ele com certeza vai ter uma síndrome parkinsoniana. O que a gente tem que ver é se não é algum outro tipo de síndrome parkinsoniana. Pode ser medicamentoso, genético, uma hidrocefalia, Parkinson por múltiplos infartos, por múltiplos traumas, como o Muhammad Ali e por aí vai. Ah, eu me lembro, é verdade. A Leandra mandou aqui, ela falou que tema muito necessário. Ela falou que ela acorda, abre os olhos depois do sono, vê desenhos simétricos na parede, tem essas visões, elas desaparecem durante o dia. Será que isso é sinal de demência no futuro? Todos nós ficamos preocupados com isso, né, Facundo? O distúrbio comportamental do sono REM, ele tem algum valor preditivo no futuro em relação a você ter demência, mas especificamente isso que ela citou, não. Não. Tá? Eu perguntaria mais sobre o padrão de sono dela, porque a paralisia de sono que acontece na narcolepsia me fez lembrar isso, mas assim, eu procuraria outras informações com ela, não em relação à demência. Procura um neurologista, né, minha amiga? A Vanderluce Rosa, acho que ela chegou agora, principais sintomas, tem a ver com o comportamento? Você falou que o comportamento muda, mas os sintomas têm a ver. Então, olha só, de novo, Alzheimer, memória imediata. Isso. Eu lembro muito bem do presidente em 1980, eu não lembro do presidente atual. Tá? Essa é a memória que é afetada no Alzheimer. Na memória, na demência dos corpos de Levy, de novo, o que você mais tem é essa flutuação cognitiva de manhã bom, à tarde ruim, de manhã bom, à tarde ruim. Ela flutua. E o grau de alerta, ele tem surdo de sonolência, dorme à tarde 3 horas, depois acorda. Então, essa é a primeira. A alucinação visual, o despertar, ele não desperta, ele briga no meio da noite contra o sonho dele e os sintomas parkinsonianos. Então, assim, isso faz a gente pensar. Lógico que tem mais sinais, mas isso é que faria a gente pensar nesse tipo de problema. Para a gente fechar, progressiva? Sim. A pior? As demências, exceto as tratáveis, elas sempre são progressivas. E lembra que é um diagnóstico diferencial. Todo paciente que chega com demência, você obrigatoriamente vai fazer uma quantidade mínima de exames, porque imagina que o paciente tem, por exemplo, uma hidrocefalia que está dando sintomas demenciais. Se você fizer uma derivação, você simplesmente cura a demência. Então, tem demências que têm tratamento. Se ele tem uma deficiência de vitamina B12, você dá B12, você cura a demência desse paciente. Então, nós não podemos deixar de investigar, mesmo que ela tenha todas as características clínicas que caracterizam a doença. Deixa eu trazer aqui a Rosane, ela falou, olha, Mônica, minha mãe tem Alzheimer e com as medicações ela está mais controlada. Está fazendo até crochê. Tem 82 anos, queria fechar com essa mensagem que eu achei bacana. Ótimo. Mantenha ela o máximo que você puder. Obrigada, viu, querida? Obrigada a vocês que participaram. Meu querido, o prazer muito é sempre obrigada meu. por ter vindo. A agenda dessa pessoa complicada e ele esteve aqui com a gente hoje. Por isso, multiplique esta entrevista. Mande para os seus amigos, mande para os colegas de trabalho. Eu faço questão de reforçar a entrevista com o neurologista Dr. Facundo Ruiz Burgos Júnior.